Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, verso 23, 25, Mateus 5, 1 e 2. Mateus 4, 23, 25. Mateus 4, 23, 25, 5, 1 e 2. Todos acharam aí? Olha lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradeço, ó Pai, te louvo pela Tua palavra que foi lida. Mas, Pai, entendo eu e nós entendemos da parte do Senhor que nós precisamos, ó Deus, nos colocar à disposição do Teu Espírito Santo para entender a Tua palavra. Pai, te peço, me use na instrumentalidade do Teu Espírito Santo e fala também a Tua igreja por meio da instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Pai, do auxílio do Teu Espírito, para que possamos entender a Tua mensagem, que será entregue essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vocês sabiam que no quarto século, no quinto século, obrigado, doutor Carlos, as igrejas, elas começaram a construir os seus templos em forma de octógonos, tendo 8 lados. Virou assim, algo que contagioso entre muitas igrejas foram construídas tendo a sua forma de octógono, de 8 lados. Por quê? Porque exatamente por causa das bem-aventuranças que foram expostas por Jesus no Sermão do Monte. 8 bem-aventuranças, 8 palavras de Jesus, que segundo Lloyd Jones, que fala do reino de ponta cabeça, algo que vai totalmente na contramão dos ditames deste mundo, totalmente na contramão, porque quando a gente olha para o reino do homem, quando a gente olha para o reino do mundo, nós vemos que o homem depende de alguma coisa para ser feliz, ele depende de estar bem emocionalmente para ser feliz, ele depende de um bem para ser feliz, de um carro, de uma casa, ele depende de muito dinheiro no bolso para ser feliz. O homem está sempre insatisfeito com os bens materiais, porque ele está sempre à procura de mais e mais e mais felicidade. E ele se frustra, porque na verdade o que o mundo oferece, o que o sistema mundano oferece, não é capaz de satisfazer o coração humano, não é capaz de trazer a felicidade que seja uma verdadeira felicidade, uma felicidade duradoura, uma felicidade que seja completa, porque tudo que o mundo oferece não é duradouro e não é completo, irmãos. Nós percebemos as pessoas que buscam a felicidade nos vícios. Vemos pessoas que buscam a sua felicidade e a sua satisfação
nas drogas, no sexo, buscam sua felicidade no poder. Pessoas que buscam a felicidade de todas as maneiras, mas essas pessoas, elas vivem frustradas. E quando nós olhamos novamente para o texto aqui, de Mateus capítulo 4 e parte do verso 5, nós vemos Jesus, depois de muitos e muitos milagres, sinais, prodígios que ele fez, ele agora sobe no monte e, como se assentasse, chama os seus discípulos para perto dele e começa a pregar, a ensinar tanto os seus discípulos como a multidão, apresentando as credenciais do reino de Deus, credenciais que andam na contramão das credenciais do reino dos homens. E nessa introdução, irmãos, que eu quero trazer para vocês, do Sermão do Monte, desse reino de ponta cabeça, que é totalmente o oposto daquilo que o mundo oferece. Nessa pequena introdução, há aqui algumas verdades que têm o poder de nos introduzir de uma forma poderosa para que nós venhamos entender o maior e o melhor sermão de todos os tempos. Existem sermões que foram pregados na história que ficaram gravados não só no coração dos seus ouvintes, mas também ficaram gravados nos anais da história, como o sermão de Jonathan Eduardo, pecadores na mão de um Deus irado, e outros sermões como do príncipe dos pregadores, Spurgeon, e outros pregadores como recentemente nós perdemos o Billy Graham, que também foi um excelente pregador, evangelista excelente. Mas nenhum desses pregadores e nenhum desses sermões que ficaram nos anais da história, que ficaram em livros, foram publicados, podem chegar perto daquilo que Jesus pregou. O Deus encarnado, o Deus Emanuel, ele pregou o maior e o melhor sermão de todos os tempos. E é nessa pequena introdução ao Sermão do Monte, ao melhor sermão, ao maior sermão, que nos traz verdades que vão abrir a nossa mente, vai abrir o seu coração, para que você possa entender aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E a primeira verdade que Jesus ensina e revela para nós, nessa pequena perícope, nessa pequena porção de texto bíblico que nós lemos, é que os milagres, sinais, prodígios e maravilhas feitos por Jesus, provam e provaram a sua identidade e a sua missão, irmãos. Os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, os pais do Antigo Testamento, sempre falavam para os seus filhos, para os seus descendentes, por meio da tradução oral, sobre o Messias, sobre o escolhido de Deus que havia de vir, sobre aquele que foi separado por Deus para trazer libertação ao povo de Israel. E nós vemos, irmãos, sombra da vida do Messias, de Gênesis até Malaquias, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, irmãos. E agora nós vemos Jesus começando, depois de começar o seu ministério, ele começa a fazer sinais, ele começa a expelir demônios, ele começa a curar leprosos, ele começa a curar cegos, ele começa a curar pessoas com deficiência na mão, no pé, ele começa a curar mulheres com problemas de fluxo sanguíneo, e ele faz vários e vários milagres. Alguns comentaristas chegam a falar que se fosse relatar, se fosse escrever, se fosse registrar todos os milagres, sinais, prodígios de Jesus, não haveria local suficiente para registrar os milagres e prodígios de nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, cada milagre de Jesus, cada milagre que Jesus fez, cada prodígio que Jesus fez, cada sinal apresentado por Jesus, comprovava que Ele era o Messias que iria chegar, era o Messias que chegou, era aquele que foi escolhido por Deus, e Ele estava entre nós, Ele estava entre o povo. Por isso que Jesus falou logo depois que Ele chegou da tentação, falando que o reino de Deus havia chegado entre os homens. O reino de Deus se estabeleceu com a pessoa de Jesus Cristo, e os milagres comprovaram isso, e os milagres, sinais, prodígios de Jesus comprovaram isso. E isso foi se comprovando também através da vida dos seus discípulos, aonde Jesus falou: se você crê, obras iguais e maiores você fará. E vemos milagres acontecendo através dos discípulos, através da vida de Pedro, através de Paulo, e através de muitos irmãos, comprovando a chegada, a instauração, a inauguração do reino de Deus. Irmãos, é inegável o Jesus histórico, é inegável o Deus Emanuel, o Deus encarnado, é inegável esse Deus todo-poderoso que veio entre nós, habitar entre nós, para nos salvar e para nos fazer filhos de um Deus que estava irado e nos acolheu como filhos também, cordeiros com Cristo. Todos os milagres de Jesus apontam para o amor de Deus e para a inauguração desse reino de Deus. Essa é uma verdade, irmãos. Os milagres de Jesus, os prodígios de Jesus, os sinais de Jesus não foram à toa, não foram em vão. Todos tiveram um propósito de apontar para a inauguração do reino de Deus no meio dos homens. O reino de Deus foi inaugurado, irmãos, em Cristo Jesus. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está aqui, na igreja. E qual é a diferença? Que essa inauguração, que essas comprovações através do milagre de Jesus está fazendo na vida da igreja, faz na minha vida e na sua vida. Vemos que Deus agiu de forma sobrenatural no passado, e Ele continua, irmãos, a agir em nossas vidas hoje. Deus ouve a nossa oração, Deus atende a nossa oração, irmãos. O nosso Deus, nós aprendemos na teologia sistemática sobre a imutabilidade de Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. O nosso Deus não muda, Ele não sofre variação nenhuma de mudança. O mesmo Deus que veio por meio de Jesus Cristo e fez sinais, prodígios e maravilhas para apontar para a inauguração de um reino de paz, de alegria, de amor. É o mesmo Deus que está aqui, falando a mim e a você por meio da sua palavra. Deste reino que foi inaugurado, do reino de amor, do reino de paz, do reino de alegria, do reino de felicidade. Não precisa, irmãos, nós procurarmos na nossa contemporaneidade, em nossa volta, milagres que comprovam que Jesus era o Messias prometido pelos pais e profetas e patriarcas do Antigo Testamento. Porque se cremos que as Escrituras sagradas, a Bíblia é a palavra de Deus, todos os milagres aqui apontaram para Cristo, e os milagres de Jesus apontam para a inauguração e a instalação de um reino, de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que te ama. Qual a diferença que essa verdade está fazendo na nossa fé? Qual é a diferença que essa verdade faz na forma que eu lido com o meu irmão? Qual a diferença que essa verdade faz no meu relacionamento eclesiástico com os meus líderes, com a igreja, com os meus irmãos, com a minha comunhão íntima com Deus? Porque se há um reino de Deus inaugurado, instalado na terra, na pessoa de Jesus, isso foi comprovado,
eu e você somos cidadãos deste reino. Somos cidadãos deste reino. Eu e você fazemos parte desse reino. E nós fomos chamados, então, para viver esse reino de Deus aqui na terra, para viver sobre esse reino de Deus aqui na terra. E aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração está envolvido com o reino dos homens? Será que o nosso coração está envolvido com o reino do mundo? Será que nós estamos preocupados com o reino mundano, totalmente humano aqui na terra? E esquecido de que nós somos cidadãos de um reino celestial e que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo mal. Será que nós esquecemos a nossa identidade? Será que nós estamos esquecendo a nossa verdadeira cidadania? Quando eu falo de cidadania, eu tive nesses muitos seminários, muitos anos que eu fiz de seminário, 11 anos de seminário, em um dos seminários que eu estudei com angolanos. Eles vieram fazer seminário aqui no CTCEB e eu tive a oportunidade de conviver com eles. E eles ficavam morando lá nos dormitórios do CTCEB. E eu lembro que eles ficavam com o coração na mão quando eles iam falar com seus conterrâneos, com o seu povo, no seu país. Você via a lágrima nos olhos daqueles irmãos, quando eles falavam da sua pátria, quando eles falavam da sua terra. Você via o coração deles na mão, e o sentimento pela pátria deles. E quando nós olhamos, irmãos, e vemos que nós não somos deste mundo, nós temos um reino que não é deste mundo, nós somos cidadãos não dessa terra, mas nós somos cidadãos celestes. Quando nós ouvimos das coisas da nossa pátria, quando nós ouvimos as coisas concernentes à nossa verdadeira vida, à nossa verdadeira pátria, como fica o nosso coração? Será que nós nos aculturamos ao reino dos homens, aculturamos ao reino do mundo? Será que nós não sofremos mais, não choramos e não sentimos saudades do verdadeiro reino de Deus que foi instaurado em Cristo Jesus? Porque a nossa pátria não é aqui, irmãos. Eu sei que por isso que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos na renovação do que o Evangelho, a verdade pode trazer para as nossas vidas. A segunda revelação que essa introdução ao Sermão do Monte traz, além de que os milagres, sinais, prodígios e maravilhas comprovam a identidade e a missão de Jesus e a instauração do reino de Deus, a segunda revelação que nos traz aqui, a segunda verdade revelada aqui, é o alcance da fama de Jesus. Esse alcance da fama de Jesus alcança também as nações, comprovando a sua identidade e o valor e o propósito do reino de Deus. Irmãos, ao contrário de que muitos povos pregam, ao contrário de que muitos religiosos pregam, ao contrário de que muitas nações que têm a sua religião oficial, e muitas delas falam assim, a nossa religião é a que salva. A minha religião é a que salva. O meu Deus é o que salva. Eu não sei você, se já ouviu isso, de muitos religiosos por aí, de muitas denominações e instituições religiosas, de muitas nações, como a nação islâmica, os muçulmanos, que têm perseguido cristãos, e não só cristãos, mas pessoas que professam outras religiões.
e matado, exterminado, porque para eles, pessoas que não professam a mesma religião deles são cães e merecem ser mortos. E a fama de Jesus, o que Jesus estava falando, alcançou outras nações. E a Bíblia diz que outras nações, como os sírios, a nação síria, trazia pessoas endemoniadas, possessos, lunáticos, para ser curado por Jesus. Traziam para ser curados por Jesus. O Evangelho de Deus, o reino de Deus, ele não tem dono, irmãos. Aqui na terra, o homem não é dono, uma instituição não é dona do reino de Deus, uma religião não é dona do reino de Deus. Para dizer que esta religião, ela detém o reino de Deus. Esta religião detém a chave do reino de Deus. E Jesus agora abre o seu poder, manifesta o seu amor e a sua misericórdia para todos os que neles chegou, irmãos. Jesus atrai as multidões, não apenas pela necessidade humana, mas por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia e por causa da sua justiça. O reino de Deus atinge todos os lugares. Lembra do ide, quando Jesus falou para os seus discípulos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, apenas aqui em Jerusalém, para os judeus. Foi? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. E disse que começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, porque o reino de Deus, irmãos, é para todos os povos, tribos, línguas e nações. O reino de Deus é para você, é para os seus filhos. O reino de Deus é para a sua família. O reino de Deus é para alcançar a vizinhança, a cidade de Anápolis. Jesus revelou isso através desses povos e das necessidades desses povos, quando veio pedir para Deus atingi-los com a sua misericórdia. Deus está disponível, irmãos, a atingir povos, nações e vidas com a sua misericórdia. O reino de Deus foi inaugurado. O reino de Deus foi instaurado em Jesus Cristo. E existe ainda, irmãos, muita gente necessitada de ser alcançado pelo poder de Jesus Cristo. E o quanto estamos preocupados com isso, o quanto estamos ocupados em revelar o reino de Deus em Cristo Jesus a todos aqueles que estão à nossa volta. O reino do mundo está assediando através das mídias, o reino dos homens está o tempo todo assediando os nossos filhos, as nossas crianças, vai assediar as suas gerações futuras. E o quanto nós estamos preocupados com isso, irmãos. Se nós somos cidadãos desse reino de Deus, se nós somos desse reino, o quanto nós estamos lutando para expandir, para mostrar, para revelar o reino de Deus, não somente aos nossos descendentes, mas a todos aqueles que Deus traz à nossa volta, por causa das suas necessidades, porque muitos estão aí fora, buscando ser atendidos às suas necessidades, por aquilo que o mundo está oferecendo. A sua carência emocional, a sua carência afetiva, a sua carência financeira, as suas dores, os seus traumas, estão procurando que elas venham ser supridas pelo que o reino dos homens está oferecendo. Nós temos algo muito Nós temos algo muito melhor, incomparavelmente melhor,
do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Qualquer coisa. Eu lembro, Luiz, quando a gente trabalhava com aqueles meninos lá do bairro, do João Luiz de Oliveira, naquele projeto Resgate, e quando a gente estava discipulando aqueles meninos, a gente sempre ouvia por parte deles assim: pastor, lá no céu vai ter Coca-Cola? Pastor, lá no céu vai ter pipa para a gente soltar? Vai ter videogame? E a preocupação deles era se lá no céu não ia ser um lugar monótono, mas se haveria coisas que eles gostavam aqui neste mundo, nessa terra. E eu lembro que eu falei para eles numa bela tarde, depois de um momento de artesanato, porque eles aprendiam a fazer artesanato no projeto. Falei, feche os seus olhos. Pense na melhor coisa da sua vida. Na melhor coisa que você gosta. Pensa. E eles ali com os olhos fechados, eles começavam a pensar na melhor coisa que eles tinham experimentado na vida. E eu fiz questão de olhar, você via assim o cantinho da boca daquelas crianças, né, se alegrando apenas pelo fato de lembrar das melhores coisas da vida deles. Aí eu falei, agora você vai multiplicar isso aí por 1000. Eu tinha que botar um número, porque é infinitamente mais. Né? E todos ficaram assim, tentando fazer a multiplicação. Aí eu falei para eles abrirem os olhos e falei, olha, tudo que esse mundo, tudo que você possa ter de melhor nesse mundo, ou a melhor alegria, ou a melhor coisa que você venha querer, ou ter, nada se compara com aquilo que Deus tem para você na eternidade nos céus. É infinitamente mais, é infinitamente melhor. E você via assim os sorrisos, a alegria no coração daqueles meninos. Então, irmãos, o que Deus tem para nós é infinitamente melhor. O que Deus tem para as pessoas que estão com necessidade e sofrendo no mundo, talvez um amigo, um vizinho, porque tem pessoas que estão padecendo aí fora, e eles já sabem da fama de Jesus. E quando eles souberem que você é cristã, crente, filha de Deus, serva do Senhor Jesus Cristo, eles vão vir em você. E você pode falar do reino de Deus com excelência e maestria. Falando que o reino de Deus é muito melhor do que qualquer coisa do que o reino do mundo e o reino dos homens. Porque aqui, irmãos, nós padecemos e sofremos. Mas o reino de Deus é o reino de paz, alegria e prazer. E Jesus vai mostrar isso quando a gente iniciar o Sermão do Monte. E a última verdade, revelada na introdução do Sermão do Monte, é que Jesus, o mestre que nos convida, ele também oferece uma nova perspectiva. Verso 1 e 2, olha que interessante no verso 1 e 2. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e após se assentar, aproximou os seus discípulos e passou a ensiná-los. Primeiro, irmãos, Jesus vê as multidões. Jesus te vê. Jesus me vê. Nada fica escondido aos olhos de Jesus. Jesus vê você na sua individualidade. Vê você no seu sofrimento, no seu íntimo. Jesus vê também o padecer das multidões. Jesus olha para as multidões. Jesus vê a intimidade de cada um, através de uma observação simples, mas profunda. Jesus sabe do coração, tanto das multidões, da necessidade tanto das multidões, como do seu coração e da sua necessidade. Ele sabe. E a segunda questão que nós vemos aqui, que Jesus, além de olhar para as multidões, além de ver as multidões, Ele também chama essa multidão para ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Ele se abaixa, Ele senta, Ele se coloca no nível dos seus discípulos. Ele chama eles para uma intimidade. Jesus como Deus, irmãos, como esse grande inaugurador
do reino de Deus, o próprio Deus na pessoa do Filho, como Deus Emmanuel, Ele nos chama a ser parte da família dEle. Ele nos chama para a intimidade dEle. A multidão podia se aproximar, mas apenas os discípulos se aproximaram. Jesus se abre à aproximação de todos. E ali, Jesus passou a ensiná-los, irmãos. Jesus não é um Deus apático. Jesus não é um Deus que quer distância de você. Jesus não é um Deus que se coloca em cima de um pedestal e fala, não, eu quero distância, mas Jesus, Ele veio para fazer aquilo que foi perdido no Éden. Jesus agora restaura a intimidade de Deus com o homem e nos chama a aproximar dEle, a ouvir perto o que Ele quer ensinar, a ouvir de perto. O convite está estendido pela inauguração do reino de Deus, a ter intimidade com Deus, a ouvir Deus de perto. Deus te chama a ouvi-lo de perto, Deus te chama a ter uma intimidade com Ele. Mas duas atitudes podem ser dadas por nós como resposta. A atitude da multidão, de permanecer distante, e esperar apenas os benefícios de um Deus que estava ali na frente deles, ou a atitude dos discípulos, eu quero intimidade com esse Deus, eu não quero religião por religião, eu não quero religiosidade por religiosidade, eu quero intimidade com esse Deus, eu quero me aproximar e ouvir de perto os seus ensinamentos. 3 verdades reveladas que podem mudar o seu coração, para que você possa entender o que Jesus pregou no Sermão do Monte. Convido a você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Vamos orar. Ó Pai querido Deus, muito obrigado, Deus, porque Jesus, ao realizar os milagres, Pai, e atrair as multidões, Jesus provou a sua identidade como Messias, prometido pelos pais, profetas e patriarcas. Ele revelou, Pai querido Deus, o poder do Senhor, que é um poder transformador, por meio do Teu reino que foi instaurado, inaugurado, pela encarnação do Teu Filho. Jesus não apenas curou corpos, mas trouxe libertação e esperança, Pai, para as almas desesperadas. E Jesus, ao subir naquele monte e a começar aquele sermão, Ele nos convida a uma nova perspectiva, a uma nova vida de intimidade, de humildade, de discipulado. Pai querido Senhor Deus, porque nós entendemos que o Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças, é um chamado para vivermos de acordo com os valores do reino do Senhor e abandonarmos cada vez mais a pretensão de viver o reino dos homens e o reino desse mundo, ó Pai. E assim como as multidões, ó Pai, buscaram Jesus, os Teus braços estão abertos para receber todos aqueles que queiram aproximar do Senhor e ouvir da Tua palavra que liberta. Tu és, ó Pai, em Jesus Cristo, o Mestre que nos guia à verdadeira felicidade, não baseada nas circunstâncias externas, mas de um coração voltado para o Senhor e de verdades eternas e celestiais. Pai, nos ajude. Pai, que esse sermão aqui, essa noite pregado, nos ajude a buscar a verdadeira felicidade no Senhor e não nas circunstâncias. Que esse sermão aqui pregado essa noite, ó Pai, nos faça aproximar de Jesus com o coração disposto a aprender dEle. E que esse sermão pregado aqui esta noite, ó Pai, nos faça viver de forma contracultural
refletindo o reino de Deus e vivendo esse reino, ó Pai, em nossas vidas, transformando a nossa casa, a nossa família e o mundo à nossa volta. Sal fora do saleiro. É isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.